Unidos não conseguirem, em breve a China ou a Rússia conseguirão. Isso não é só uma ameaça para os Estados Unidos, e sim para a Europa. Trump não defende só os interesses da América aqui, mas também a OTAN, e ele falou sobre isso aqui na Suíça hoje. O presidente sempre reavalia cuidadosamente todas as opções que estão à sua disposição como comandante em chefe. Mas hoje ele descartou opções militares e disse: "Não vamos tomar a Groenlândia pela força, mas estamos absolutamente comprometidos em adquirir a Groenlândia por meio de um processo de negociação pacífica." Se a Rússia ou a China viessem a invadir a Groenlândia no futuro, os Estados Unidos seriam obrigados a defender os seus aliados da OTAN, e isso é algo que os Estados Unidos certamente fariam. Certo, né? A programação parece estar mudando bastante aí em Davos, e temos conosco agora Caroline Leavitt, secretária de imprensa. Espero que aproveite a neve por aí. Também esperamos a nossa neste fim de semana. Quero mostrar o que o presidente disse, Caroline, no discurso para o Fórum Econômico Mundial sobre a Groenlândia. E como ele não acredita que esse pedido seja demais. Ouça aqui. Nós estamos querendo um fragmento de gelo para a proteção mundial. E eles não querem dar. Nunca pedimos mais nada e poderíamos ter ficado com aquele pedaço de terra, mas não ficamos. Então, eles têm uma escolha importante. Vocês podem dizer sim e ficaremos muito agradecidos, ou podem dizer não. E nós vamos sempre lembrar, faça a sua parte. Acha que o presidente convenceu nações europeias a apoiarem a compra da Groenlândia? Bem, eles certamente deveriam apoiar, John. E em instantes, o presidente Trump se reunirá com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, um homem que o presidente Trump respeita profundamente. E eles vão discutir esse tema tão importante para os Estados Unidos da América. E o presidente Trump está certo. A Groenlândia é absolutamente essencial para a segurança nacional dos Estados Unidos na região do Ártico. E o presidente Trump tem uma visão realista quando se trata da aquisição da Groenlândia. Se os Estados Unidos não conseguirem, em breve a China ou a Rússia conseguirão. Isso não é só uma ameaça para os Estados Unidos, e sim para a Europa. Trump não defende só os interesses da América aqui, mas também a OTAN, e ele falou sobre isso aqui na Suíça hoje. Ele quer que a Europa seja forte. Ele quer que a OTAN seja forte. E a OTAN não seria forte se não fosse pelos Estados Unidos. Portanto, este é um pedido simples do presidente dos Estados Unidos. Vamos negociar um bom acordo para garantir os interesses dos Estados Unidos, que possa retomar uma aquisição pacífica da Groenlândia, e ele vai conversar com o secretário-geral da OTAN sobre isso em apenas alguns minutos. Oi, Caroline, é Sandra aqui. Muito obrigada por se juntar a nós. Temos acompanhado o presidente, ele parece estar aproveitando o tempo em Davos. Só para complementar a última pergunta sobre a Groenlândia, parece que os mercados estão se recuperando hoje porque ele descartou o uso da força para tomar a Groenlândia. Isso foi... Alguma vez esteve em pauta usar ação militar para tomá-la? Bem, o presidente sempre reavalia cuidadosamente todas as opções que estão à sua disposição como comandante em chefe. Mas hoje ele descartou opções militares e disse: "Não vamos tomar a Groenlândia pela força, mas estamos absolutamente comprometidos em adquirir a Groenlândia por meio de um processo de negociação pacífica." E é isso que está em andamento agora. E eu gostaria apenas de salientar mais um ponto. O presidente Trump não é o primeiro presidente americano a levantar essa ideia. Se voltarmos ao presidente Truman, ele também buscou a ideia de adquirir a Groenlândia, porque, mais uma vez, é uma boa ideia para os Estados Unidos e para a nossa segurança nacional. Bem, eu creio que a razão de muitos desses líderes europeus estarem apreensivos é saberem que o presidente Trump é um homem de palavra, e quando se compromete com algo, ele quer alcançar esse objetivo, como vimos ao longo do último ano. E ele tem falado muito sobre isso hoje, não só diante de líderes mundiais, mas também de líderes empresariais respeitados, que a América voltou, não deve ser subestimada, e que o presidente Trump certamente pode ser levado a sério em sua palavra. É só perguntar à Venezuela ou ao Irã. E alguns de nós são velhos o suficiente para lembrar das críticas ao secretário de Estado Seward ao comprar o Alasca. A loucura de Seward. Mas você imagina a América sem o Alasca agora? Eu estava só brincando sobre alguns de nós serem velhos o suficiente para se lembrar. Então, o presidente está colocando
em termos de segurança nacional, mas há outras análises também. Esta aqui é de Josh Wolf, da Lux Capital, que diz que isso não tem tanto a ver com segurança nacional no sentido de defesa antimísseis, mas sim com minerais de terras raras. Ele afirma: o que está realmente em andamento é uma anexação da cadeia de suprimentos disfarçada de ambição territorial. O alvo são Kvanefjeld e Tunbris, na Groenlândia, com elementos essenciais para armas avançadas. A China controla 90% do processamento global, os esbeia quase nada. Comprar a Groenlândia não é um negócio de terras, mas sim romper um estrangulamento. Eu achei interessante descobrir que o maior acionista na operação de mineração de Kvanefjeld é a China, e que a China tentou comprar a outra parte, mas o Departamento de Estado do Zhejiang interveio e impediu a venda. É uma questão de segurança nacional envolvendo terras raras, defesa antimísseis e a cúpula dourada. Os minerais críticos impactam a segurança econômica dos Estados Unidos e sabemos que segurança e prosperidade econômicas são fundamentais à segurança nacional. Por isso, o presidente está certo em pensar na Groenlândia em relação aos minerais críticos e aos incentivos econômicos, mas seu foco principal é garantir esse território extremamente importante no Ártico para a segurança nacional dos Estados Unidos e para evitar uma guerra futura. Se a Rússia ou a China viessem a invadir a Groenlândia no futuro, os Estados Unidos seriam obrigados a defender os seus aliados da OTAN, e isso é algo que os Estados Unidos certamente fariam. Por isso, o presidente busca prevenir conflitos futuros, não só para os Estados Unidos, mas também para aliados e amigos europeus, com quem se reuniu e conversou hoje. Sei que todos ficaram satisfeitos com seu discurso. Eu estava na sala, John. Ele recebeu críticas entusiasmadas porque simplesmente fala a verdade. Veio com sua visão America First totalmente à mostra sobre como a economia americana está crescendo novamente graças à desregulamentação, o boom energético e a promessa de perfurar. Veja o ZIMP. Os cortes que ele sancionou e essas medidas constroem uma economia americana realmente excepcional. E ele está inspirando muitos líderes na Europa a adotar essa mesma abordagem. A farsa da energia verde, as políticas fracassadas da Europa e a migração em massa estão prejudicando-os. Por isso, acho que o presidente foi inspirador com todos hoje. Mas, claro, resta ver se agirão. Caroline, sabemos que você vai voltar para o jantar daqui a pouco. O presidente está lá, certo? Se possível, nos diga qual seria a manchete que você acredita que o presidente Trump daria. Sobre o tempo dele em Davos até agora, as conversas que teve e o que absorveu desses líderes mundiais e CEOs, eu acho que o presidente diria, e todos aqui concordariam, que a América está de volta e o mundo inteiro sabe disso. O presidente Trump é, sem dúvida, o líder do mundo livre. Ele também é o empresário e negociador-chefe. Havia uma longa lista de líderes estrangeiros e empresariais que queriam se encontrar com o presidente hoje, e ele tem participado de muitas dessas reuniões privadas a portas fechadas entre todos os pronunciamentos públicos, então vou voltar lá para baixo. Sei que ele vai se encontrar com o secretário da OTAN e tenho certeza que a imprensa também comparecerá ao evento. Uma última pergunta rápida antes de ir. Trata-se de como resolver a questão da Groenlândia. E como fazer isso? O presidente descartou a invasão. Agora tudo se resume à negociação. Mark Thyssen levantou essa questão em um editorial do Washington Post ontem. Como resolver o impasse da Groenlândia? Os EUR precisam da ilha para a segurança nacional, mas não de sua posse. Trump pode suprir essa necessidade sem assumir o controle total do território. O modelo está em outra ilha, a apenas 90 milhas de nossas costas, nos IWA, base naval em Guantánamo Bay, Cuba. Portanto, isso seria um acordo de arrendamento. Existe potencial para que esse tipo de acordo funcione? Bem, certamente não quero ser eu a descartar qualquer opção para o presidente e o negociador-chefe. Mas o presidente deixou claro que está bastante determinado quanto à posse e aquisição da Groenlândia.
para a proteção total, para a cúpula dourada que os Estados Unidos da América estão trabalhando para construir e também novamente para a nossa segurança nacional e nossas forças armadas. Então veremos como essas negociações vão continuar. Eu gostaria mais uma vez de ressaltar para todos que acham que essa é uma ideia muito ambiciosa e talvez maluca, como está sendo retratada na mídia. Presidentes discutem isso há muito tempo. Vejam os acordos que o presidente Trump intermediou no ano passado. A libertação de reféns e a resolução de 8 guerras por sua habilidade negociadora. Quem duvida do presidente Trump claramente não está atento. Muito bem, Caroline. Agradecemos muito por você estar conosco ao vivo de Davos. Caroline, muito obrigada.